Imagine só, você acorda um dia e descobre que um direito seu, um direito de nascença, que conecta você às suas raízes, simplesmente foi apagado por uma lei. Parece loucura, né? Mas é exatamente isso que está acontecendo na Itália agora mesmo, numa batalha legal que está mudando o próprio significado de ser um cidadão. Cidadãos esquecidos, almas perdidas. Olha, isso aqui não são só palavras bonitas. É o sentimento de milhares de pessoas que, de uma hora para outra, tiveram a própria identidade colocada em dúvida. E para a gente entender a fundo essa crise, a gente precisa ouvir o que está no coração desse problema. Bem no centro da identidade italiana, existe um princípio que é tão antigo quanto a própria nação. Para a gente entender o que está acontecendo hoje, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo e entender essa linhagem. O conceito tem um nome um pouco complicado, juris sanguinis, mas a ideia é super simples, é o direito de sangue. Se um ancestral seu era italiano, você também é, não importa em que lugar do mundo tenha nascido. A cidadania é vista como uma corrente, sabe? Uma corrente que não se quebra e que até agora todo mundo achava que era para sempre. E olha, isso não é nenhuma lei recente não. O direito de sangue é a base da cidadania italiana há mais de 150 anos, desde que a Itália se unificou lá em 1865, passando por atualizações em 1912 e depois em 1992, esse princípio nunca foi tocado. Quer dizer, até agora. Só que essa tradição tão antiga acabou batendo de frente com a realidade de hoje. Esse direito de sangue gerou uma avalanche, um volume gigantesco de pedidos que começou a sobrecarregar os consulados e os tribunais italianos a um ponto que o sistema simplesmente não aguentou. E qual foi a solução do governo? Aumentar a equipe? Otimizar os processos? Não. A solução foi construir um muro legal que apareceu do dia para a noite. E é aqui que a coisa fica séria. Vamos entender a mudança. Antes, a cidadania era um direito que nascia com a pessoa e nunca expirava. Depois do decreto, a regra virou outra. Se a pessoa não fez um pedido formal até uma data específica, a lei simplesmente diz que esse direito nunca existiu. É uma mudança que volta no tempo para apagar um direito. E o prazo final foi brutal, 26 de março de 2025. Não teve um período de adaptação, um aviso prévio. Basicamente, as pessoas perderam um direito que elas nem sabiam que precisavam correr para reivindicar. Quando viram, já era tarde demais. A ferramenta jurídica para fazer isso tem um nome: Fictio Juris, uma ficção jurídica. Na prática, é o governo mandando o sistema legal fingir que um fato histórico, a cidadania de nascença dessas pessoas, simplesmente não aconteceu. É como tentar reescrever o passado na canetada. Claro que uma mudança tão radical assim não ia passar batido. Isso deu início a uma briga inevitável nos tribunais, que agora questiona a própria base da Constituição do país. A pergunta que está no centro de tudo é essa: um país pode, do nada, virar e dizer que os seus próprios cidadãos, na verdade, nunca foram cidadãos? Os tribunais de toda a Itália acharam essa ideia tão absurda que mandaram a batata quente para a corte mais alta do país, a Corte Constitucional. Os argumentos contra a lei são muito fortes. Primeiro, a quebra da chamada confiança legítima. Por mais de um século, a lei garantiu esse direito. Apagá-lo do passado quebra essa confiança. Segundo, a lei é vista como irracional e desproporcional, porque impôs um prazo final do dia para a noite, sem aviso. E por último, o jeito que foi feito. Usar um decreto de emergência para uma mudança tão profunda, o que levanta a suspeita de que a justificativa real seja motivos políticos, algo que a Constituição italiana proíbe. E aí essa briga na justiça acabou virando algo muito maior. Deixou de ser sobre papelada e processos para se tornar uma discussão sobre a questão fundamental. Afinal, o que é ser um cidadão? Como dizem os especialistas, isso vai muito além do que está escrito na lei. A gente está falando de um contexto com gente de verdade, com pessoas e com as raízes que conectam elas a uma nação. É sobre herança e identidade. A defesa do governo, por outro lado, mostra uma mudança de pensamento. O argumento é que cidadania não deveria ser só sobre antepassados, mas sobre ter vínculos efetivos com a Itália de hoje. E eles admitem abertamente a preocupação com a composição do eleitorado, o que joga a discussão num campo político bem complexo. Enquanto a Corte Constitucional da Itália se prepara para decidir, a resposta vai ecoar muito além das fronteiras do país. A questão que fica no ar para todo mundo é: a cidadania é um direito de nascença que ninguém pode tirar ou é um privilégio que o Estado pode dar e também tomar de volta?